Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. A terapia familiar ajuda famílias que estão passando por momentos de conflito ou de estresse a encontrarem a harmonia novamente. Esse tipo de atendimento pode ser bastante útil quando as demandas emocionais e comportamentais de uma pessoa têm íntima relação com a dinâmica familiar. Nós vamos entender melhor este assunto no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Queremos agradecer a você que nos acompanha a partir de agora. E eu recebo aqui no estúdio do nosso programa a psicóloga Luciane Beltrame para sabermos mais, Luciane, sobre a importância da terapia familiar e como ela auxilia, nos relacionamentos, propriamente no convívio familiar. Prazer em tê-la conosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar aqui do nosso Saúde e Qualidade de Vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vilseu, pelo convite, é um prazer estar aqui. E a tua pergunta, qual a importância, como é que funciona? A terapia familiar, ela veio lá da década de 30 e depois... Vamos primeiro, quero que tu comece explicando aí para o pessoal de casa o que é exatamente, como se pode conceituar, antes de tu entrar na importância e nos demais assuntos, o que é exatamente a terapia familiar, Luciane? A terapia familiar, a gente leva a família pro consultório e trabalha no setting terapêutico, trabalha as questões da dinâmica familiar, que quando vai a família, a gente consegue ver como que funciona, quem tem ligação maior com quem está cobertando alguém, o que está acontecendo, não que tenha coisas porque é errado, entende? Mas quando a família chega à terapia, é porque tem algo mais sério que eles não estão conseguindo desvencilhar. Eles querem desbravar um pouco mais para ter uma melhor qualidade de vida. Não necessariamente que seja algo, digamos, negativo, como tu falaste, algo ruim. Na verdade, sempre quando vão procurar, tem alguma coisa que está incomodando muito. Que, como tu falaste ali no início, conflitos, estresse, luto, algumas... E quando eu falo luto, não é luto só por perda de uma pessoa, de um ente querido. Pode ser de um emprego, pode ser de uma mudança de cidade, até uma adaptação, sabe? Então, luto, um divórcio, Então, tudo isso são novas maneiras que aquela família vai ter que se adaptar e conseguir continuar a sua caminhada. E, às vezes, tranca de alguma maneira esse caminhar e principalmente eu vejo mais, Vilseu, quando a gente muda o ciclo de vida, que a gente nasce, vai crescendo, daí conhece alguém, casa ou vai morar junto e tal, e é uma parte do ciclo, Quando sai de casa, da casa dos pais, por exemplo, vai formar um casal, E aí depois disso se vêem filhos, e aí os filhos crescendo, os filhos saindo de casa, Os pais já estão ficando mais velhos. Então,
são etapas do ciclo vital normais que qualquer um de nós passa. Essas mudanças de fases, né? Isso. Passando por todo esse processo. Passa por todo esse processo, só que às vezes algumas famílias não estão conseguindo ou não conseguem naquele momento tratar um filho adolescente, por exemplo, como adolescente. Ainda trata como se tivesse 5 anos, 8 anos, ainda trata como criança, entende? E isso vai prejudicando um pouco a linguagem, né? Aí geram conflitos, que a gente chama de conflitos de gerações, né? Porque tá lá, ainda está tratando o filho de uma maneira que já tinha que estar entrando, de repente, mais pessoas na casa, né? Saindo outras, no sentido de se tem um namorado, uma namorada, alguém, sabe? Então, acolhendo. E às vezes, e até a autonomia, que é um processo bem... é um paradoxo que a gente diz, né? Porque a gente quer, ao mesmo tempo, pertencer, que é o pertencimento, se sentir acolhido, e também a questão da autonomia, de conseguir se diferenciar. E é um paradoxo isso, porque ao mesmo tempo que a gente quer pertencer, a gente também quer ter a nossa autonomia. É mais ou menos por aí que dentro da terapia a gente vai vendo o psicólogo, o terapeuta como eu, o terapeuta familiar sistêmico, vejo todo o sistema. Não só o indivíduo sozinho, cada um. Quem é o meu paciente lá dentro? Quem está? Não é o fulano, a ciclano, a beltrano. É a família, é o sistema que está lá para ser ou reconfigurado ou enxergar alguma maneira de ter uma linguagem mais adequada, uma comunicação mais clara e assertiva entre os membros. Luciane, entre os problemas, né, que tu percebe aí, que tu trata, esse ainda que tu comentaste agora há pouco, da questão do conflito de gerações, né, a questão do tratar com os adolescentes, né, quando está naquela fase ali, deixando de ser criança, indo para a adolescência, ainda digamos assim, é o mais recorrente nos consultórios, é o maior, digamos, é o maior problema ainda, essa questão de saber como lidar, né, com o filho adolescente que está chegando na adolescência? Não digo que é o maior, assim, viu, seu, mas essas mudanças que às vezes nós pais continuamos do mesmo jeitinho e a gente tem que ter essa mudança também, até no falar, até na liberdade ou não que tu vai conseguir dar, né? Porque uma criança tu leva no colégio, né? Um adolescente já vai sozinho, ou já pega ônibus ou não pega, sabe? Vai para a faculdade e às vezes eu vejo assim que tem uma dificuldade tanto dos pais como dos filhos, né? Nessa etapa, assim. Mas não é só aí, sabe? Então, a maior parte é relacionado à comunicação mesmo, que às vezes a comunicação não está tão clara, e às vezes os segredos familiares, que a pessoa acha que o outro não está sabendo, e todo mundo está sabendo, sabe? Só que é velado. E isso gera, inclusive, adoecimento dentro das famílias. Sabe, gera conflitos, gera adoecimento, porque algo velado é aquela coisa que tu fica lá trancado, né? Que tu não consegue, tu não tem nem para quem falar. E isso a gente chama também que tem as lealdades invisíveis, que às vezes a gente nem sabe por que a gente está agindo assim. E quando vai ver que dentro da terapia familiar a gente trabalha com algumas técnicas. Uma delas é o genograma, que é tipo fazer aquela árvore genealógica, sabe? E dependendo do que a família está trazendo, do conflito que está trazendo, vai-se em busca, através dessa técnica, de onde vem aquilo ali, para poder ressignificar, trazer um novo significado para aquele problema que aconteceu há muito tempo.
e que está vindo hoje para aquela família também. Uma coisa que é bem importante é que o que a gente não trata agora, a gente leva adiante, né? Se não resolve agora... Se não resolve, se não conversa, se não coloca, a gente leva adiante para as nossas próximas gerações. E essa busca e essa ajuda, Luciane, ela tem que partir exatamente da família, enfim, de um integrante, do pai, da mãe. Como é que se dá esse processo aí? Como eles chegam até o profissional? Sim, essa pergunta é muito interessante, que normalmente é um familiar que liga para mim, né? Luciane, eu quero marcar um horário assim, assim, e aí eu explico, não, então como é que o que realmente quer tratar? Então na primeira consulta vão vir todos. Já vão todos direto? Já vão, dependendo do caso, tá? Dependendo do caso. Então, se é esse o problema, que me relata alguma coisa pelo telefone, que pelo telefone eu já faço uma pequena observação e já marcam, né? Então, sempre tem o que a gente chama assim do paciente escolhido, né? Que é aquele que leva. Sabe, aquele que leva, que está com um problema maior e tal, que na verdade... Normalmente é o pai e a mãe ou não? Independe? Normalmente é o pai e a mãe que ligam. Ou a mãe, já teve um vó. Ou outro. Não, já teve vó, já teve filho que ligou. Olha, tá assim e eu não tô conseguindo mais. Já teve, filhos adultos, inclusive. Né? E aí eu tenho muito assim que vão irmãos. Que vão só os irmãos, os pais nem existem mais, sabe? Mas são coisas que eles estão querendo trabalhar e que vão trabalhar ali, mesmo que eles não morem mais juntos, alguns já não moram mais juntos, mas eles precisam trabalhar aquele vínculo para conseguir estar melhor. Ou resolver alguma situação. Alguma situação, algum conflito algum que teve conflito. Lá, porque tu tende a repeti-los. A gente tende a repetir os conflitos que a gente teve de exemplo, que a gente recriou, a gente vai recriando, sabe? Inconscientemente. Vai indo, sabe? E quando se dá conta, por exemplo, esse caso que tu perguntaste, né? Quem é que liga? Então, alguém liga e sempre em relação a alguém. Nunca ninguém chegou, né, e disse... Eu tenho só um problema, só eu com ninguém mais. Né? A gente tem um problema, tem um conflito, porque é normal do ser humano. O que diferencia é que a maneira da gente enfrentar aquele problema. Isso diferencia da gente conseguir estar mais assertivo nas nossas outras relações, conforme a maneira, o teu comportamento, a tua conduta, como que tu vai levar aquilo ali. Né? Então, vai fugir, vai se esquivar, vai congelar, como que vai fazer? Né? Então, o melhor é conseguir chegar na pessoa, conversar, dialogar de uma maneira clara. Né? Não não assim com ironias, com críticas, que é normalmente o que acontece. E aí, na terapia... o terapeuta familiar, ele é muito mais ativo, ele é dinâmico também, então eu faço muita pergunta, eu pergunto, aliás, eu entendi isso que vocês estão colocando, é isso assim? Se não é, então coloca de novo, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu coloco, para eles também entenderem o que eles estão trazendo. E para eu ter certeza do que eu entendi, o que eles estão trazendo. Né? Então, e isso faz circular também essa mensagem que eles estão trazendo e na hora já refletem. Sabe? Já refletem. Mas não é para tanto, né? Sabe? E isso é algo muito bom. E a própria terapia familiar, ela acaba sendo um pouco mais breve, porque os envolvidos estão ali, então não tem aquilo de um disse, o outro disse outra coisa.
E hoje a gente tem o WhatsApp, né? Antigamente não tinha. Então eu estou há mais de 20 anos formada, então 20 e tantos anos. E o que eu faço hoje? Crio um grupo no WhatsApp de todos os membros da família que vão ir para a terapia, tá? Então, por exemplo, são um casal e 3 filhos. Então, faço aquele grupinho, que é um grupinho para assuntos pontuais, assim, de marcação de consulta. E ninguém pode, né, o contrato verbal que eu faço com eles, me contatar ou mandar alguma coisa que o outro falou, tipo aquelas fofoquinhas, sabe? Então, isso não tem. Porque o meu cliente é a família, é o sistema. Né? São todos. São todos. Então, mas é o sistema. O sistema ali é como funciona. E que é de uma maneira que é uma engrenagem que não está mais dando conta. Então, a gente precisa melhorar isso. E eu sempre digo, né, a família que procura, a pessoa que procura a terapia, seja para qual o problema que for, às vezes é algo pequeno, mas procura, às vezes é algo muito grande, demorou muito para buscar, né? Mas ainda que procura, sabe? Eu sempre digo assim que são pessoas corajosas, sabe? Porque na terapia a gente vai procurar se melhorar. Mas para a gente melhorar, a gente também enxerga uma sombra, né? A gente sempre se enxerga algo, puxa, eu podia ter feito isso diferente, sabe? Mas agora sabe como podia ser, então não vai mais errar daquele jeito, sabe? Se é que foi um erro, porque a gente sempre é o melhor possível para aquele momento. Só que às vezes as coisas vêm dessas lealdades que não são ditas, que são simplesmente passadas. Qualquer um tem. Qualquer pessoa tem, qualquer família tem. Luciane, e independente, como tu falaste, é sempre a família, né, que é tratada. E independente do tamanho dessa família, do número de integrantes, eu estou sendo bem leigo aqui, né, para passar para o nosso telespectador, né? Se é uma família, claro, a gente sabe hoje em dia as famílias estão, né, menores, mas se é uma família grande, enfim, é importante que todos estejam juntos, aí se divide um pouco, né, esse tratamento, como é que funciona? É assim, a minha sala é uma sala grande, até as pessoas chegam e dizem, parece uma sala de casa, e é para ser mesmo. Porque é uma terapia familiar, essa a ideia. Essa é a intenção. Tem sofás e tal, né? É essa a intenção mesmo. Mas assim que estava falando, às vezes é uma pessoa que procura. E essa pessoa procura a terapia individual, vamos dizer. E a minha linha, a abordagem é a sistêmica. Então, conforme ela vai vindo, vai trazer, eu digo, na próxima consulta tu traz o teu filho, ou tu traz a tua esposa, o teu marido, mas para tratar a parte sistêmica, que essa é a minha abordagem. Mas tem famílias que vêm já toda a família. Toda a família. Independente de quantos são. A gente quer terapia familiar, ok. Na marcada terapia familiar, vão lá eu falo mais ou menos como que é, como falei aqui para ti, faço um grupinho no WhatsApp, explico que não tem isso de ficar me mandando algum recado, alguma coisa, ou é só no grupo, se precisar mandar alguma coisa. E eu também, né? E a questão de serem muitos, né? Assim, nunca passou, assim, muita gente. O máximo que eu atendi era um casal com 4 filhos, sabe? Mas a importância é sempre que todos estejam juntos. Depende, porque vai ter uma... Isso eu vou pedir que tu nos fale aí no próximo bloco. Nós vamos agora ao intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Nós já voltamos com este assunto, com a participação aqui da psicóloga Luciane Beltrame. Já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha,
você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on. You are not alone. Já estamos de volta com Saúde e Qualidade de Vida e nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a psicóloga Luciane Beltrame, que está falando sobre terapia familiar, que é a tua especialidade, né, Luciane? Dentro da psicologia, essa é a tua especialidade, é isso? Sim, terapia familiar sistêmica. Bom, e no bloco anterior a Luciane falava então a respeito da que eu perguntava, né, da quantidade de pessoas, tamanho da família, enfim, agora eu quero que tu continue, né? Tá. Independente disso, é sempre com a família toda, né? Não sempre, porque assim, como eu trabalho com abordagem sistêmica, que é a minha especialização, né, a minha formação. Tem outras especializações, mas a clínica e a sistêmica, né? E a questão de que às vezes um só vem para terapia individual. E nessa terapia individual, eu vejo que se precisa trazer a família. A necessidade. A necessidade de ter uma conversa mais aberta ali, assertiva e que possa eliminar aquele conflito que vem trazendo e que aquela pessoa às vezes está carregando há muito tempo e não consegue solucionar. E às vezes só um diálogo e uma observação mais assertiva ali conseguem, né, enxergar. Estava falando do tamanho das famílias, né? Então a questão às vezes dos avós, que hoje tem avós também que estão morando junto, ou aquele casal e aqueles filhos estão morando na casa dos pais, né? Dos avós no caso. Isso também tem. Ou mesmo que não estejam morando, e é uma figura muito importante e que vem seguido ali na terapia, aí eu peço, será que consegue trazer a avó ou o vô, conforme for, sabe? Que às vezes é muito importante para eu assim enxergar, né, o todo daquela família, porque como eu disse, a gente vai repetindo o que já aconteceu, né? Vai de uma forma inconsciente, as coisas boas como as coisas ruins, né? Então a tendência é repetir. A tendência é repetir e repetir. Então quando a gente consegue entrar num acordo com a gente mesmo e eliminar aquilo, não, mas eu não quero mais isso, né? Não tem várias famílias que às vezes a gente vê, nossa, aquela família faz anos e anos, de outras gerações que não conseguem se acertar, não é? Já ouviu falar? É tem, e isso vem e vem e vem, sabe? Na verdade, passa de geração para geração, isso, né? Que a gente chama de transgeracional. Então vai passando pelas gerações e aquilo ali não vai sendo resolvido nunca. Por quê? Uma que não sabe, às vezes, acha que é assim mesmo, que, né, vai no automático. Entende? A gente acha que tem
domínio das coisas, controle das coisas. Não tem. E se tu consegue enxergar que alguma coisa não está bom ali, não quero fazer diferente, não quero passar isso adiante, aí tu vai conseguir enxergar melhor e fazer realmente a diferença. A diferença para os teus filhos, se vier a ter, né? Para a família que vier depois. Luciane, existe digamos, um prazo, um período, enfim, que dura um tratamento de uma terapia familiar, ou é muito variável, é muito relativo? É relativo. Quanto tempo demora? É muito relativo, mas é muito mais breve do que a terapia individual que a gente tem, que as pessoas mais têm o costume de saber, de conhecer, porque foi muito mais divulgado, né? Então tem Mas pelo fato de estarem já todos juntos, e o que tu estava falando no bloco anterior, de já estarem todos ali os envolvidos, na verdade, Isso, de já estarem os envolvidos juntos e da gente ver de uma maneira sistêmica tudo, né? De uma maneira biopsicossocial. Então cada um de nós tem a nossa parte biológica, física, genética, DNA e tal. Tem a nossa parte psicológica, que vem as emoções, que está a razão mental e emocional, né? A razão e emoção, né? Que vem a nossa parte psicológica ali, que tem a atenção, a percepção, o intelecto, cognição, tudo isso. E tem o social, que faz parte do contexto, o ambiente, a cultura, aonde a pessoa está inserida. Por exemplo, eu já trabalhei com casais, com terapia de casal dentro da linha sistêmica, que eles são de nacionalidades diferentes, sabe? E a cultura é muito diferente. Pode ser... podem ser parecidos, podem ter se apaixonado e tal, mas a cultura, a maneira de viver é diferente. E aqui mesmo, no próprio Rio Grande do Sul, né, a gente tem várias etnias, né? Quando tu vê, tu vai aqui na quarta colônia. Né? É uma mistura, é uma grande mistura, né? Mas é mais origem italiana, né? A quarta colônia ali. E aí gostam de viver tudo meio junto, fazem condomínios, né? Porque é algo que vem lá das origens. Aí tu vai logo adiante ali, agudo, é mais de origem alemã, né? Até a alimentação, a culinária, é tudo um pouco mais diferente. E estamos no mesmo estado. Então tu imagina quando são de nacionalidade mesmo diferentes, nascidos em países diferentes, viveram até a idade adulta em países diferentes. Aí é mais difícil. Complica um pouquinho, mas não que não dê, entende? Dá quantas pessoas, né, que a gente... Luciane, eu não posso deixar de te perguntar. Nós estamos ainda vivendo a pandemia, né, infelizmente. Como eu sempre comento aqui com os convidados, claro que de uma maneira bem, né, amena nesse momento. Já passamos, acredito que pelo pior momento. Já. E aí nós sabemos, né, que teve todo aquele período que as pessoas, né, todas confinadas, todo mundo em casa, familiares juntos, mãe, pai, filho, filha, os avós também, né, que se moram juntos, enfim. Sim. Como tu avalia, ou o que tu pode nos dizer, como foi esse período, né? A pandemia, ela trouxe aí mais dificuldades nesse convívio familiar. Sabemos, né, de muitas pessoas, aí, muitos casais que acabaram se separando, outros se aproximaram mais. Quer dizer, a coisa foi muito, muito difícil, muito complicada e tudo muito novo, de certa forma, né? Que também foi uma das coisas que a pandemia nos trouxe. Sim. O que tu pode falar a respeito, né, desse período aí mais crítico da pandemia e o convívio familiar, as famílias dentro de casa mais tempo juntas? Bem como tu disseste, né, Vilceu, teve muitos divórcios, muitos. E assim como teve pessoas que teve até um conhecido que eles iam se separar, no fim acabaram não se separando, né? E assim como teve
no mundo inteiro um índice de divórcios altíssimo. Não foi só aqui no Brasil. E aí eu já quero também aí, te provocar. Não se conheciam? O que acontece? O que houve? Não se conheciam bem ainda, apesar do tempo, né? Tu como psicóloga. Qual foi o problema? Na verdade, esse convívio de 24 horas acaba tendo muito contato. Né? Muito contato, e qualquer coisa às vezes já irrita, porque a gente não está acostumado a estar encarcerado, né? A gente não está acostumado a estar dentro de casa só, sem poder sair muito. E foi como todo mundo precisou, né? Teve que ficar, né, Luciana? Isso que aqui no Brasil não foi tanto assim, né? Como teve alguns países da Europa que teve algo que não podiam mesmo sair, a não ser para ir no mercado e na farmácia, né? A gente não teve aqui, né, tanto assim, mas esse período, inclusive quem tinha filhos ou tem filhos pequenos ou maiores, que na época de colégio, alfabetização, tudo online, a gente nem estava preparado para isso, nem a gente, nem pais e nem os professores, e muito menos as crianças. Né? Porque o que as crianças adoram, né, de estar no colégio, de estarem juntas, do recreio, daquela sociabilização que é importantíssima. Foi algo que ninguém esperava e que se teve que aprender a lidar com isso, né? Aprender isso, aprender a lidar com isso. E tu tinha perguntado ali, será que os casais não se conheciam, que vieram a se separar? Não é que não se conheciam, talvez não conheciam a si mesmo, né? Talvez a diferença da gente se avaliar e se encontrar também, porque também foi um momento de reclusão interna. Não tanto só conhecer um ao outro, mas sim... Isso, não só o casal, si a família, mas também porque muitas pessoas perderam entes queridos também na pandemia, pela pandemia, né? Não só pela própria pandemia, mas também com outras doenças, né, e tal. Mas pela pandemia muito, que ninguém estava esperando. E aí no consultório também aparece até hoje, as famílias que tiveram, né, pessoas que faleceram por esse motivo, que era algo que não estavam esperando, né? Não era uma doença terminal ou alguma coisa assim, que mesmo assim a gente tem aquele luto e cada um tem o seu tempo de luto. Né? A gente passa por etapas do luto, né? Mas cada um tem o seu tempo. Não dá para dizer, mas tal, uma semana, um mês, um ano, 2 anos... É isso, pontual, de forma alguma. De forma alguma. A vida é dinâmica, cada ser, cada indivíduo tem a sua maneira de viver, e aquele ente querido pode ter sido alguém muito importante para aquela pessoa e não tanto para aquele outro, né? Em algum determinado aspecto. Aí a pessoa vai sentir diferente, não tem como. E isso é normal, é natural. Normal. E dependendo do ciclo de vida também de cada um. Né? Se, por exemplo, um pai, uma mãe morre velhinho já, os filhos normalmente já estão adultos, né? Já tem as suas casas, já tem as suas famílias, já tem a sua carreira. É muito diferente de tu perder o pai e a mãe quando tu é criança, quando tu é um adolescente. É muito diferente. O luto, né, de cada um já é diferente. Imagina estando no ciclo vital diferente, num momento, na idade diferente, entende? Seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, é muito diferente a maneira que vai agir. Né? Isso é natural também. E a gente tem que acolher essa dor. A gente precisa acolher essa dor, independente do tempo que for, né? Mas também não se recolher só nela. Né? Não só se recolher no sentido de agora eu sou uma vítima da pandemia porque perdi todo mundo, né? Não nesse sentido, mas sim acolher aquela dor, porque tu sabe que tu não vai mais ver, não vai mais conversar, não vai mais ligar,
né? Mas tu vai ter a lembrança. A gente diz assim que a dor, essa dor que a gente acolhe, ela vai se transformando em saudade. E aí tu lembra da pessoa, tu não vai ter mais para ligar, mas tu lembra da pessoa com amor, com carinho, com lembranças boas e não com peso, né? Então isso também é tratado dentro da terapia. Quando a pessoa vem procurar, né, para algum momento assim, que quem não perdeu alguém já? Impossível, né? Se não foi lá um vozinho, um tio, um bisa, né? Alguém. Sempre. Até mesmo uma pessoa amiga muito próxima, um amigo muito né? próximo. De infância, Isso. Né? Que, às vezes a relação é maior até do que se fosse um familiar. Exatamente, né, dependendo do vínculo afetivo, né? Que, como eu digo assim, o afeto afeta, sabe? O afeto afeta. Então, a gente sabe que hoje as famílias, elas são muito diferentes que eram antigamente, né? Muito. As configurações familiares são muito diferentes. Hoje tem casais que nem querem ter filhos, né? Tem casais que querem um filho, tem vários tipos de configurações familiares, inclusive aquelas que têm os avós juntos, né? Então, que são 3 gerações na mesma casa. Na mesma casa. Né? Os avós, os pais, os filhos. Então, tu avalia, dá para se dizer que sim, a pandemia trouxe mais dificuldades, Luciane. Nossa, trouxe. Para esse convívio. Para esse convívio e ainda acho que ainda vai ter muita repercussão, sabe? Esse enclausuramento da gente, que é desses anos, assim, desses meses que a gente ficou, que foram praticamente 2 anos. E né? isso tu já está notando no consultório? Eu não sei como foi o período, né, mais crítico da pandemia, se tu né, manteve o atendimento, mas, por exemplo, agora isso já se nota, tu já consegue perceber isso nitidamente, que a consequência já está se apresentando lá para ti? Sim, não só para mim, mas eu digo de uma maneira global, né? A dificuldade que as crianças estão tendo dentro das escolas de socializar, as brigas que estão tendo, as coisas, né? Que às vezes a gente pensa, vão adorar voltar para as aulas. Sim, alguns sim, outros já não estão conseguindo socializar, né? Por quê? Porque ficaram só reclusos, só na tela, porque era o que a gente tinha no momento. Falaste do consultório e como foi para mim seguir atendendo online. Fez o atendimento online também. Fiz o atendimento online. Entrou no Eu não atendia, sabe? Eu não atendia online antes da pandemia. Aí eu tive que fazer uma reciclagem, vamos dizer assim, dentro das tecnologias e tudo, para começar a atender online também. E hoje, inclusive, atendo presencial aqui em Santa Maria, né? Mas atendo também algumas pessoas, alguns casais de outros lugares, inclusive de outros países, né? Que às vezes tem. Foi tudo muito novo, né? Para todos nós, né? Para o mundo inteiro, na verdade, né? Luciane, nós já estamos nos encaminhando quase para o final do programa. Eu só gostaria que antes de nós encerrarmos, né? Tu pudesse dizer para o nosso telespectador aí, enfim, como a falta da terapia familiar aí pode afetar os relacionamentos, relacionamento de maneira geral numa família? Na verdade, a terapia familiar, ela vai ajudar as pessoas conseguirem se enxergar melhor a si e ao sistema. E isso ajuda em qualquer outro tipo de conflito, porque a família, gente, é a base. É a nossa base. E se ela está com uma estrutura mais fixa, mais, como é que eu vou dizer para vocês assim, vai estar com uma estrutura melhor, com mais qualidade, tu vai ter uma qualidade de vida melhor no teu sistema, microsistema da família, assim como nos outros sistemas que a gente está inserido. Trabalho, escola, faculdade, igreja, seja comunidade. Entende? Então é para isso. E é importante alguém da família ficar atento, e como tu falaste, né? Ou o pai, ou a mãe, ou até o próprio filho, o avô, a avó, tem que buscar essa ajuda. Uma coisa importante que agora estou falando, eu lembrei, que quando um da família está mudando para melhor, né? Dentro da terapia para mudar para melhor, que está mudando,
todo o sistema muda. Então, por isso que às vezes a família, vai só um e vem os outros também, ou se não vem para terapia comigo, ou vai fazer a sua terapia individual com outra pessoa, não tem problema nenhum. A família, o sistema todo vai modificando. E aí eles chegam e me dizem: Luciane, por que a gente não veio antes? E isso em poucas sessões, não são muitas. Que bom, né? E é o que a gente quer, né? Que todos... O feedback é maravilhoso, eu adoro terapia familiar. Sem dúvida. E é o que a gente deseja aí, né? Que todos vivam bem, né? Cada vez mais, porque é o que a gente precisa, né? União, enfim, é aquele carinho, aquele afeto, aquele aconchego, né? Como tu falou, né? Luciane, muito obrigado pela tua presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Queremos agradecer imensamente, né? Por ter vindo, né? E ter nos dado esses esclarecimentos tão importantes e tratar desse assunto, né? Que realmente é muito importante, né? Pois é o convívio familiar, é aquela relação, né? Tudo aquilo de bom que a gente precisa ter no aconchego do lar e no aconchego das famílias, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Wilson. Muito obrigada pelo convite e estou sempre às ordens. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Obrigada. Conversamos então com a psicóloga Luciane Beltrame sobre, né, esse assunto importante, como a gente estava comentando, que é a terapia familiar. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco e convidando você sempre para que esteja conosco até a próxima edição.